Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Descolonização da África e da Ásia. A independência da África e da Ásia foi um processo histórico que ocorreu principalmente durante o século XX, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, quando muitas colônias europeias buscaram se libertar do domínio colonial e conquistar sua independência. Esse movimento resultou em uma série de transformações políticas, sociais e econômicas nas antigas colônias e nas relações entre colônia e metrópole. As formas de independência variaram de acordo com cada colônia e contexto regional. Algumas colônias alcançaram a independência por meio de negociações pacíficas com as metrópoles coloniais. Nesses casos, foram estabelecidos acordos políticos e transições de poder, muitas vezes com a criação de governos autônomos ou a transformação das colônias em protetorados. Exemplos disso incluem a independência da Índia em relação ao domínio britânico, conquistada por meio de negociações lideradas por Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru. A independência de Gana em relação ao domínio britânico, conquistada por meio de uma transição política liderada por Kwame Nkrumah. No entanto, muitas outras independências ocorreram de forma violenta, com a eclosão de guerras de libertação nacional e movimentos de resistência armada contra as metrópoles coloniais. Essas lutas armadas foram motivadas pela repressão colonial, a busca por autodeterminação e a luta contra a exploração econômica. Exemplos notáveis incluem a independência da Argélia em relação à França, conquistada após uma longa e sangrenta guerra de independência, e a independência de Moçambique em relação a Portugal, alcançada após uma guerra de libertação liderada pela Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. As relações entre colônia e metrópole após a independência também foram complexas. Em alguns casos, houve uma transição pacífica e uma relação de cooperação entre as antigas colônias e suas antigas metrópoles, seja por meio de acordos econômicos, alianças políticas ou participação em organizações internacionais. Por outro lado, em alguns casos, as relações foram marcadas por tensões, ressentimentos e disputas, muitas vezes devido ao legado do colonialismo, à exploração econômica contínua ou à interferência política. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Descolonização da África e da Ásia. A independência da África e da Ásia foi um processo histórico que ocorreu principalmente durante o século XX, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, quando muitas colônias europeias buscaram se libertar do domínio colonial e conquistar sua independência. Esse movimento resultou em uma série de transformações políticas, sociais e econômicas nas antigas colônias e nas relações entre colônia e metrópole. As formas de independência variaram de acordo com cada colônia e contexto regional. Algumas colônias alcançaram a independência por meio de negociações pacíficas com as metrópoles coloniais. Nesses casos, foram estabelecidos acordos políticos e transições de poder, muitas vezes com a criação de governos autônomos ou a transformação das colônias em protetorados. Exemplos disso incluem a independência da Índia em relação ao domínio britânico, conquistada por meio de negociações lideradas por Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru. A independência de Gana em relação ao domínio britânico, conquistada por meio de uma transição política liderada por Kwame Nkrumah. No entanto, muitas outras independências ocorreram de forma violenta, com a eclosão de guerras de libertação nacional e movimentos de resistência armada contra as metrópoles coloniais. Essas lutas armadas foram motivadas pela repressão colonial, a busca por autodeterminação e a luta contra a exploração econômica. Exemplos notáveis incluem a independência da Argélia em relação à França, conquistada após uma longa e sangrenta guerra de independência, e a independência de Moçambique em relação a Portugal,
alcançada após uma guerra de libertação liderada pela Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. As relações entre colônia e metrópole após a independência também foram complexas. Em alguns casos, houve uma transição pacífica e uma relação de cooperação entre as antigas colônias e suas antigas metrópoles, seja por meio de acordos econômicos, alianças políticas ou participação em organizações internacionais. Por outro lado, em alguns casos, as relações foram marcadas por tensões, ressentimentos e disputas, muitas vezes devido ao legado do colonialismo, à exploração econômica contínua ou à interferência política. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br